Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais uma dos nossos webinars, nossos eventos online do programa Debates Contemporâneos em Ciências Contábeis, ofertado pela Universidade Federal de Roraima. Dando continuidade, né, ao nosso evento, hoje nós temos a honra de receber mais uma convidada especial, a doutora Inaê, que tem muito a contribuir. Eu vou, primeiramente, me apresentar. Meu nome é Ina, eu sou bolsista do programa de extensão Debate Contemporâneos e Ciências Contábeis e quero agradecer também a coordenação ao professor Dr. Codevila, que tem proporcionado esses eventos que são tão importantes para a nossa formação acadêmica e também para o nosso crescimento profissional. Então, sejam todos muito bem-vindos e aproveitem esse evento de hoje. A Inaê, ela vai estar falando sobre um tema muito importante, que é o gerenciamento de impressão na divulgação ESG, desafios e oportunidades para as empresas, uma perspectiva contábil. Então, Inaê, eu passo a palavra para você, seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade para se apresentar, porque eu acredito que você tem mais propriedade para estar dizendo quem você é. Boa tarde a todos que estão assistindo. Como a Ina falou, boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar aqui podendo contribuir com esse projeto do professor Eduardo. Fiquei muito feliz pelo convite dele e mais ainda em poder aceitar e poder falar um pouco com vocês sobre esse assunto que eu pesquiso. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a falar um pouco sobre o tema e também para que eu possa me apresentar para vocês. Agora foi. Então, como a Ina falou, a gente vai falar um pouco sobre o gerenciamento de impressão na divulgação ESG, começando ali abordando um pouco o que seria essa divulgação, como que as empresas enxergam o desempenho ESG, o que elas precisam se preocupar nesse tipo de divulgação e também do ponto de vista dos investidores, dos stakeholders dessas empresas, o que a gente precisa, enquanto sociedade, levar em consideração do posicionamento dessas empresas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa e também do papel do contador nessa área da contabilidade, o que tem para frente, assim, o que essa área reserva para a gente. Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou. Atualmente, eu sou doutoranda em Ciências Contábeis e Administração pela Universidade Regional de Blumenau, aqui na FURB, e também tenho mestrado em Ciências Contábeis pela mesma universidade, pela FURB, mas o meu bacharel é em Ciências Contábeis pela UFRR, eu sou egressa do programa, fui orientanda do professor Eduardo no meu TCC, então a nossa relação vem daí. Atualmente, eu sou pesquisadora na área de qualidade da informação contábil e também ESG. Essas duas áreas eu pesquiso desde o meu mestrado, onde a gente observa ali a relevância da informação, quais são os aspectos que podem afetar essa relevância, ou então aspectos que podem afetar o gerenciamento de resultado. Tudo isso a gente investiga na parte da qualidade da informação contábil. E o tópico gerenciamento de impressão, eu comecei a me interessar no doutorado, é um tópico que eu estou aprofundando e que tenho gostado muito, e acho que tem bastante coisa para a gente discutir em relação a isso. Então, vamos começar bem pelo começo mesmo. Vamos falar um pouco sobre o que seria esse ESG. Quando a gente fala de ESG, a sigla em si, esse conceito em si, ele começou a ser tratado como um conceito unificado a partir de 2006, quando ele foi discutido em um relatório dos princípios para o investimento sustentável das Nações Unidas. A partir do momento desse relatório, é quando a gente começa a ver o ESG com uma nova cara, digamos assim. Até então, a gente era discutido
tanto na academia quanto no contexto corporativo das empresas, a gente vinha comportamentos socialmente responsáveis, a gente via questões envolvendo governança corporativa, a gente via um crescimento das preocupações com o meio ambiente, quais práticas e que tipo de produto podia afetar o meio ambiente a longo prazo. Era tudo meio... cada um tinha segue tendo importância, mas cada um tinha uma forma de ser observado separadamente. Então, a partir da publicação desse relatório, é quando a gente tem uma unificação desse tema. Então, nesse momento, a gente começa a ver um movimento das organizações para começar a promover e a divulgar as informações que elas têm em relação a essas práticas, ou seja, as organizações, elas entraram numa situação de que o conceito ele está ali, o desempenho ele está sendo, o desempenho ESG ele está começando a ser mais cobrado, uma vez que ele começa a ser conceituado, ele começa a ser divulgado pelas grandes mídias, então a sociedade começa a ter acesso àquela informação. Então, nesse momento, as organizações elas começam a perceber que é um tópico de extrema importância, uma vez que eles estão sendo cobrados em relação a isso. Então, é quando a gente tem esse aumento na divulgação dessas informações e também no engajamento das próprias empresas em relação a esses comportamentos. Além disso, a gente também tem um posicionamento do governo em relação a essas práticas, uma vez que a gente tem a promulgação de leis, a elaboração de regulamentos, políticas relacionadas a essas práticas, políticas ambientais começaram a crescer muito, inclusive a Agenda 2030, que fala que um dos objetivos é justamente que alguns tópicos estejam unificados até lá e que essas empresas elas tendem a cada vez mais se engajar nesse tipo de prática. Então, a gente começa a ver uma conceituação do que seria o ESG. Então, quando a gente fala do ESG, a gente está falando da unificação de práticas ambientais, sociais e de governança. Quando é tratado das práticas ambientais, a gente está falando do uso de recursos, emissões e inovações. Então, essas práticas elas vão estar relacionadas a como a empresa está usando o recurso dela para chegar no produto final, que tipo de emissão que ela está fazendo, ela está realizando para elaborar esse produto, como que essa emissão impacta no meio ambiente a curto e a longo prazo, e também as inovações que ela tem no sentido de reduzir essas emissões que estão ocorrendo. Já quando a gente está falando das práticas sociais, a gente precisa entender que é voltado mais para a força de trabalho. Força de trabalho, direitos humanos e também responsabilidade pelo produto que aquela empresa está ofertando. Então, no caso das práticas sociais, elas vão estar mais relacionadas a como aqueles colaboradores estão exercendo a sua função, como que eles estão sendo valorizados, que tipo de tratamento esses colaboradores estão tendo. Então, essa parte está mais relacionada a essa parte da empresa, essa prática está relacionada a essa parte da empresa. E já o pilar da governança, ele vai estar relacionado à parte mais envolvida da gestão, dos acionistas e das estratégias socialmente responsáveis também. Que tipo de práticas que essa empresa tem para ser considerada como socialmente responsável de uma forma geral. Como eu falei, essas práticas elas caminharam separadas durante algum tempo, e com isso a gente precisa considerar que o pilar da governança ele já é um pouco mais estabelecido dentro das organizações, inclusive pelo fato de estar relacionado à gestão e aos acionistas. Então, as empresas elas têm mais têm uma estrada maior, digamos assim, de como essas práticas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, tanto é que quando a gente estuda o ESG na academia e também quando a gente vai olhar ao nível corporativo, quando a gente vai observar essas práticas no ambiente da empresa, a gente precisa entender que
é um conceito que está sendo trabalhado de forma unificada, mas que cada pilar segue tendo o seu papel dentro da organização e segue gerando potenciais benefícios de formas separadas, assim, inclusive quando eu observo o ESG nos meus estudos, a gente sempre procura olhar qual dos pilares tem mais impacto, se eles estão funcionando meio que na média, e geralmente o pilar da governança, ele tem um efeito maior em alguns aspectos da organização, justamente porque ele já tem essa consolidação um pouco maior no mercado. Mas a gente precisa se perguntar por que é importante falar de ESG. Além dos motivos um pouco mais óbvios de a gente precisa falar de sustentabilidade de uma forma geral. Inclusive, essa semana eu tive contato com uma live que foi elaborada pelo Colide, que é um coletivo de diversidade no âmbito contábil muito bacana. Eles têm um canal do YouTube que eles disponibilizaram as lives da Semana da Contabilidade. E a pessoa que estava falando sobre ESG, ela estava abordando justamente isso, da importância do ESG e de de como o ESG e a sustentabilidade, eles parecem ser iguais, mas ao mesmo tempo são diferentes. Justamente porque a sustentabilidade ela é algo muito mais amplo. Então, a gente precisa, acho que de uma forma mais, para facilitar um pouco o entendimento da importância do ESG, a gente consegue listar alguns tópicos de principais benefícios, de potenciais benefícios que esse desempenho ele pode gerar na organização, como, por exemplo, a sustentabilidade e a transparência. Nesse caso, a gente está falando de sustentabilidade organizacional, justamente porque nesse entendimento de que o ESG ele é uma prática que leva a uma sustentabilidade maior, de uma sustentabilidade que a gente fala assim a nível de sociedade. Então, quando a gente está falando da parte organizacional, a gente observa que empresas que têm esse tipo de engajamento, que se importam com esse tipo de prática, elas passam para o mercado, elas passam para a sociedade, para as partes interessadas naquele tipo de negócio, uma transparência maior. Aquela coisa de eu estou preocupado, a visão de eu estou preocupado com determinados comportamentos e eu estou mostrando o que eu estou fazendo em relação a esses comportamentos. É basicamente isso. Além disso, a gente também tem, em relação à segurança para os investimentos, considerando que, assim, a princípio, eu vou deixar assim, bem destacado, um pouquinho mais na frente vocês vão entender essa questão a princípio é uma segurança maior para os investimentos, porque a gente, quando observa empresas engajadas em desempenho ESG, dá aquele pensamento de se a empresa ela tem recurso financeiro suficiente para investir nessas práticas, provavelmente ela está indo bem. Então, os investidores, eles olham para isso como um aspecto de segurança, de ela tá lucrando o suficiente para conseguir dar importância para além do produto final. Então, é tido como um aspecto de segurança. Num primeiro momento, é assim que se observa essas organizações. Além disso, o engajamento nessas práticas também proporciona uma melhor imagem, uma melhor reputação para as organizações. Isso, assim, eu acho que é o mais gritante, justamente porque a gente sabe que a gente está vivendo num contexto em que nós, enquanto indivíduos, a gente está se preocupando mais com determinados assuntos, observando mais determinados posicionamentos de organizações. Então, essa parte é bem gritante, assim, de se a empresa ela está gastando dinheiro para se engajar nesse tipo de comportamento, ela vai divulgar isso, porque ela sabe que vai melhorar a imagem dela e vai melhorar a reputação dela, principalmente se ela estiver passando por alguma situação, por algum problema, seja ele financeiro, seja ele de natureza, inclusive, de algum desastre que aconteceu. Então, é uma forma de melhorar a imagem dessa empresa.
E também tem a questão das linhas de créditos especiais. Eu fiquei sabendo essa semana, inclusive, também por essa mesma live do Colide, que o BNDES ele está proporcionando, ele está facilitando o financiamento para algumas organizações que possuem determinados engajamentos. Então, é aquela coisa de não é só o tipo de produto final que eu vou entregar, é como eu vou entregar e que preocupação eu estou tendo a longo prazo com isso. Então, tem esse como um dos benefícios de se engajar no desempenho ESG. Então, diante desses benefícios, a gente pode notar que os benefícios no investimento ESG, eles se destacam tanto a nível de sociedade quanto a nível organizacional. Isso justamente porque a gente tem um posicionamento das organizações preocupadas com esses comportamentos, que obviamente podem afetar a sociedade ao seu entorno, e também a nível organizacional, já que ela está preocupada com comportamentos que estão relacionados ao seu colaborador, à força de trabalho, aos direitos trabalhistas, então isso também vai afetar o nível organizacional dela e como ela funciona. Uma coisa que é importante destacar também é que teve uma mudança que foi ocorrendo aos poucos em relação à visão da importância do ESG em relação aos impactos financeiros desse tipo de investimento. Isso está relacionado ao quê? Que num primeiro momento, quando essas práticas elas começaram a ser faladas, elas começaram a ser tidas como mais importantes, a gente precisa, inclusive nesse momento, a gente precisa lembrar que a questão de não ter uma visão utópica em relação o porquê as empresas estão se engajando nesse tipo de comportamento. A gente sabe que existe algumas organizações que têm um posicionamento ético, que realmente se importam, mas a gente também sabe que a gente vive num capitalismo. Então, elas vão estar preocupadas com o retorno financeiro que isso pode gerar. Então, num primeiro momento, as empresas que começaram a se engajar nesse tipo de comportamento, isso era visto apenas como um gasto de dinheiro. Porque quando a gente vai analisar, assim, quantitativamente falando, empresas engajadas num comportamento ESG, elas vão ter, num primeiro momento, por exemplo, um desempenho financeiro reduzido. Justamente porque elas estão gastando dinheiro com alguma coisa que, a princípio, não dá retorno. A questão é que, quando a gente analisa essas práticas, a gente precisa ter uma visão a longo prazo. Porque esse retorno, ele está ali, inclusive na questão da imagem, da reputação, da estabilidade da organização, mas ele vai ser tido mais a longo prazo. Então, a gente teve essa mudança do pensamento, tanto do nível organizacional quanto do nível dos investidores, de um comportamento realmente importante e vai trazer um retorno no futuro. Mas foi uma coisa que foi preciso investigar e foi preciso ver como ia funcionar para realmente ter certeza de que é algo bom, não só pelo lado ético da coisa, mas também pelo lado financeiro. Tá, mas e aí a gente se pergunta como é que a gente mensura o ESG? Quando eu, enquanto pesquisadora quantitativa, eu podia falar das métricas que eu utilizo e das métricas que são utilizadas em alguns artigos que eu tenho contato. Como, por exemplo, a métrica da Refinitiv Econ, que é a base que eu tenho acesso, tem a métrica da Bloomberg. Mas a gente também precisa lembrar que essas métricas, elas também possuem limitações e que precisa ser considerado e que a gente tem que ter sempre um olhar crítico quando utiliza essas métricas, quando observa essas métricas. Então, isso porque, por exemplo, a métrica da Refinitiv, ela é elaborada de acordo com o que a empresa está divulgando. Tem vários indicadores, e aí a empresa fala, eu faço isso, isso e isso, e é feito um levantamento de todos esses indicadores, e aí fazem os cálculos e tem o desempenho ESG daquela empresa. Eu não estou dizendo que a métrica não funciona, ela é utilizada, ela tem uma validade científica, mas a gente não pode deixar de considerar a possibilidade de a empresa não estar divulgando tudo que ela está fazendo,
para aquela base. Ela pode divulgar de outras formas, ou então ela pode achar que, não sei, determinada prática não faz tanta diferença na pontuação. E também a gente precisa entender que pode ocorrer de a empresa divulgar de uma forma e o engajamento dela naquela prática não ser tão grande quanto o relatório está passando. Então, é necessário ter esse olhar mais crítico quando a gente observa de forma quantitativa esse indicador, esse desempenho. E aí, um dos exemplos que a gente pode citar em relação a isso é justamente o caso das Americanas. Então, quando eu falei de, a princípio, a gente tem uma segurança para os investidores quando a empresa ela é engajada em ESG, ou ela tem algum tipo de indicador que mostre que ela tem uma sustentabilidade boa, a gente pode dar como exemplo esse caso. Era uma empresa que estava supostamente estável no mercado há muito tempo, era uma empresa que estava listada no índice de sustentabilidade da B3, que é um índice que mostra que as empresas elas estão preocupadas com a sustentabilidade empresarial, que elas têm comportamentos socialmente responsáveis, mas aconteceu o que aconteceu. Então, assim, não é que a gente invalide tudo, mas é necessário um certo olhar para esse tipo de situação, justamente porque a gente tem exemplos do que pode acontecer. E justamente quando a gente fala disso, entra um outro fator em relação ao ESG, que é justamente o greenwashing, ou então a lavagem verde, quando a gente traduz para o português de uma forma literal. Quando a gente fala dessa lavagem verde, a gente está falando de um posicionamento da organização de ela querer passar para a sociedade, passar para os seus investidores um posicionamento preocupado com alguma coisa e que, de fato, não está acontecendo no nível que ela está passando naquele relatório ou naquela propaganda. Novamente, a gente não pode achar que todas as organizações são assim. Eu trouxe alguns exemplos, inclusive, de que, por exemplo, a Adidas e a Nike, elas lançaram modelos feitos a partir de plástico reciclado. No Brasil, a gente também tem o exemplo da Melissa, que é uma empresa que começou a recolher produtos já utilizados para poder reprocessar todo aquele material e transformar na matéria-prima de uma nova coleção. Então, assim, a gente tem empresas que a gente vê que esse tipo de prática tá atrelado ao produto final que ela está ofertando, que ela tá engajada de uma forma que apresenta aquilo atrelado à cultura organizacional dela, por exemplo. Só que a gente também tem situações em que esse tipo de engajamento é feito com uma forma de estratégia de marketing, por exemplo, que ela vai, nesse caso, que é o caso da lavagem verde, é quando a organização ela se porta com um discurso de estou com o meu selo verde, estou preocupada com o ambiente, com o tipo de trabalho que eu estou ofertando, para poder parecer que ela tem uma postura sustentável diante das pessoas que estão ali observando o que ela está fazendo. Só que, num primeiro momento, a gente é apenas uma propaganda de eu estou fazendo isso e está tudo certo. Uma das coisas que... um dos exemplos que eu já vi quando estudei sobre isso, inclusive, foi o caso do McDonald's, se eu não me engano. Quando a gente teve a troca do canudo de plástico para o canudo de papel, e também teve a troca de algumas embalagens. Só que quando a gente observa essas embalagens, elas têm uma cobertura, uma película de plástico por cima, que é feita com microplástico, que alguns estudos apontam que é pior do que o plástico em si, porque o tipo de reciclagem dele é muito pior. Então, é aquela coisa de eu quero passar que eu tô preocupada com isso, mas de fato não ao ponto de fazer um estudo que realmente e mudar esse tipo de embalagem de uma forma que realmente gere um impacto positivo de verdade. Um outro exemplo que eu trouxe aqui sobre essa escala maior, assim, de apenas uma propaganda de marketing e gerou alguma atitude, foi o caso da Volkswagen de 2015, quando a companhia ela falsificou os resultados da emissão de poluente dos motores a diesel. E
Nessa situação, a montadora ela admitiu que realizou o uso de um programa de computador para burlar as inspeções de 11 mil veículos no mundo todo. E essa postura resultou em um pedido de desculpas do presidente da empresa, na renúncia dele do cargo na situação, e também de um recall de 8,5 milhões de unidades de veículos. E isso ocasionou o primeiro prejuízo da empresa em 15 anos. Então, a gente tem uma situação de que um posicionamento que era para trazer um efeito positivo a longo prazo, mas uma atitude que acabou gerando um prejuízo enorme e acabou afetando também a credibilidade da organização. Apenas para passar para ter aquele posicionamento de passar uma imagem que a empresa realmente não está fazendo. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala do desempenho ESG, do engajamento nesses comportamentos, a gente precisa observar se esses comportamentos eles vão estar atrelados à cultura organizacional da empresa. De fato, assim, de tá impactando no produto final, como, por exemplo, esse caso da Melissa, da Nike. Eu não estou dizendo que a empresa ela já precisa começar com isso. Assim, no caso de hoje, é indicado, né? Mas organizações que se querem começar um tipo de engajamento, se querem começar um tipo de comportamento que seja tido como socialmente responsável, ela precisa observar os valores que ela tem dentro a nível organizacional e atrelar esses comportamentos a esses valores e a missão, de uma forma geral, da empresa, para que esse comportamento ele gere um efeito positivo de fato, tanto a nível organizacional quanto a nível de sociedade. Além disso, quando a gente fala da lavagem verde, a gente também precisa lembrar que os setores ambientalmente sensíveis eles vão ser os mais cobrados em relação a isso, que a gente está falando ali dos setores de energia, mineração, óleo e gás, por exemplo. Então, quando a gente fala de desempenho ESG, quando a gente vai estudar esse tipo de prática e for olhar para esse tipo de setor, é sempre bom considerar esse setor como um fator plus, assim. Você precisa lembrar de que essas empresas elas vão ser mais cobradas, então o relatório dela provavelmente vai ter uma escrita diferente, vai ter uma elaboração diferente, e isso acaba gerando um efeito em como as pessoas estão recebendo aquela informação do que ela está fazendo. Então, é necessário esse olhar crítico ainda maior em relação a empresas que estejam nesses setores. Justamente para que a gente consiga identificar, mesmo que superficialmente, assim, aquelas organizações que elas realmente realizam essas ações por obrigação e não pelo propósito, de fato, daquela prática. Outro ponto importante que eu vi sendo discutido quando eu achei muito interessante na fala de uma professora que ela falou que quando a gente aborda esse tópico, a gente, enquanto indivíduo, a gente pode ter aquele pensamento de eu não estou fazendo o suficiente, eu poderia fazer mais. E é importante a gente ter esse tipo de reflexão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode transferir toda a responsabilidade para o indivíduo em si. Isso porque nós, enquanto indivíduos, a gente consegue fazer alguma coisa, a gente consegue ser fator de mudança em determinadas situações, mas a gente precisa sempre lembrar que quem vai realizar uma ação que seja socialmente responsável, que gere um impacto, de fato, a nível de sociedade, para que a gente alcance uma sustentabilidade enquanto mundo, assim, de não acabar ontem, né, de durar sustentabilidade organizacional, sustentabilidade a nível de sociedade, as empresas e os detentores de capital que têm essa capacidade financeira, que têm essa capacidade de realmente realizar uma mudança que vai afetar as próximas gerações. Então, a gente sempre precisa ter esse olhar de não é só uma sociedade, não é só um indivíduo que consegue gerar todo esse efeito.
É sempre importante fazer esse tipo de reflexão. E agora a gente entra na parte do gerenciamento de impressão em si. Já que a gente está falando ali das empresas que tentam passar uma postura de fazer alguma coisa que não estão fazendo de fato, a gente está falando do gerenciamento de impressão. Esse conceito, num primeiro momento, ele era usado na psicologia. Então, o conceito geral dele está relacionado a como os indivíduos eles vão se apresentar a outros indivíduos para que eles sejam percebidos de uma forma mais favorável. Então, é aquela coisa de... a primeira impressão é aquilo que fica. Então, a gente sempre tenta se portar de uma forma mais agradável numa primeira impressão para que as pessoas entendam aquilo nos aceitem de uma forma melhor. Então, no contexto indivíduo, o gerenciamento de impressão seria isso. E aí, esse conceito, ele começou a ser observado a um nível organizacional. Quando a gente fala do gerenciamento de impressão a nível organizacional, a gente está falando de uma ferramenta que pode auxiliar na construção ou na manutenção da imagem, reputação ou da legitimidade de uma organização. Então, é uma ferramenta de a empresa passar para as pessoas que estão interessadas, tanto seja a sociedade, seja acionista, sejam os investidores daquela organização, ela quer passar uma imagem, a melhor imagem possível, seja pelos seus relatórios obrigatórios ou pelos relatórios voluntários. Isso porque a gente precisa entender que as divulgações das organizações, elas acontecem tanto de forma numérica, quanto de forma narrativa. Tem aqueles pronunciamentos, algumas empresas fazem aqueles pronunciamentos do CEO para poder passar aquilo que está no relatório financeiro, que está só em forma de números, às vezes está explicado de uma forma um pouco mais sucinta. Tem algumas empresas que fazem esse pronunciamento na fala do CEO, do CFO, em forma de vídeo. Esse tipo de posicionamento, às vezes, pode conter algum tipo de gerenciamento de impressão, justamente porque, às vezes, na fala, a gente pode deixar passar alguma coisa, ou então a gente fala de uma forma diferente, que causa um entendimento diferente. Então, a gente precisa entender que vai existir uma reação, não só aquele conteúdo que a gente está lendo, aquele conteúdo que as partes interessadas estão tendo acesso, mas também a forma que esse conteúdo e ao momento que essa divulgação foi feita. Então, a gente precisa, quando a gente for olhar relatórios financeiros ou relatórios de sustentabilidade, por exemplo, de uma organização que passou por algum tipo de prejuízo financeiro, por exemplo, ou então, no caso da Vale, do rompimento das barragens, provavelmente o relatório que foi elaborado depois dessas situações, elas vão ter uma fala um pouco mais fácil de se entender, elas podem apresentar mais gráficos, a gente tem a realização do gerenciamento de impressão por meio de gráficos também, então, vai ser passado uma maquiagem naquele relatório para que as pessoas que tenham contato com aquele relatório, eles achem que nem tudo está tão ruim assim. Que aconteceu uma tragédia, aconteceu um rombo financeiro, mas a empresa está tentando se recuperar, ela está preocupada com tal comportamento. Então, quando a gente fala de gerenciamento de impressão, é disso que a gente está falando. E aí eu trouxe duas táticas de gerenciamento que a gente pode dar como exemplo, que uma seria o tom do relatório, que é quando os gestores eles aumentam o uso de uma linguagem otimista no seu relatório, então nada está tão ruim assim, é basicamente isso. Logo depois de uma situação adversa, o tom do relatório ele tende a ficar mais positivo, e também tem a legibilidade. A legibilidade ela já está mais relacionada à elaboração do texto. Então, numa situação de a empresa ela está passando por alguma dificuldade financeira, ela tende a deixar o texto mais difícil de se compreender, para que justamente nem todas as partes interessadas daquela organização consigam entender de fato o que está acontecendo.
Em relação a isso, a gente destaca também que geralmente empresas em dificuldades financeiras ou que passaram por uma situação que vão prejudicar a sua reputação, elas são aquelas mais propensas a gerenciar a percepção dessas informações que estão sendo divulgadas. Então, para começar a fechar a fala sobre esse tema, a gente precisa lembrar sobre o papel do contador diante desse contexto todo. Eu destaco aqui a questão do relatório integrado, que as empresas elas já estão caminhando para a obrigatoriedade desse relatório, que é justamente a unificação da comunicação da comunicação corporativa, que vai integrar a informação financeira e a não financeira. Então, as empresas elas vão começar a falar sobre aqueles aspectos financeiros e como esses aspectos financeiros vão estar relacionados à parte não financeira, que seria essa preocupação, por exemplo, com a parte social, com a parte ambiental, com a parte de governança do nível corporativo. Então, num primeiro momento, a gente tinha os relatórios financeiros sendo elaborados pelos contadores, que a gente tem essa coisa de os contadores vão entender de explicar o desempenho financeiro, vão entender de explicar os números da organização. E a parte não financeira, que é justamente essa parte relacionada ao comportamento socialmente responsável, era tida como uma plataforma de marketing. Então, não era necessário um contador que tivesse, que supostamente teria conhecimento apenas em números, para realizar esse tipo de relatório. Só que uma vez que a gente unifica essas duas informações, a gente precisa que elas estejam alinhadas e que, como eu falei, essas práticas, quando elas são desenvolvidas com a importância que devem ser, elas vão estar alinhadas a todas as atividades da organização. Então, esse relatório, para passar de fato o que está acontecendo ali dentro, ele precisa do conhecimento de uma pessoa que também tem o conhecimento da parte financeira. Então, a gente vê o contador começando a ocupar lugares diversos e se tornando essencial em outras situações que, até certo tempo, ele não era tido como tão essencial. Além disso, a gente também destaca o crescimento da contabilidade ambiental nesse contexto. Eu lembro que quando eu estava na graduação, contabilidade ambiental era uma disciplina eletiva, se eu não me engano. Não era uma disciplina que tinha, assim, dentre os colegas, não era uma disciplina que tinha tanta importância, porque, assim, tinha aquela visão de contabilidade ambiental não vai para frente, não é algo que dá dinheiro para o contador, por exemplo. E hoje a gente está num cenário em que práticas ambientais são extremamente necessárias para que a gente consiga sobreviver em nível de sociedade, assim. As empresas, elas precisam realmente começar a se preocupar e a ter um posicionamento mais sério em relação a isso. Então, tá começando a ser mais necessário contadores que tenham esse conhecimento da parte ambiental, de como que eu posso melhorar as minhas práticas, que não afete tanto o meio ambiente e como que a gente mantém esse equilíbrio entre os custos para elaborar o produto, como que a gente consegue baratear um pouco isso sem dar tanto prejuízo para a empresa. Então, é uma nova forma de se trabalhar a contabilidade e que está realmente tendo, assim, eu me formei em 2018, se eu não me engano. Então, hoje a gente já vê que a contabilidade ambiental, ela está tendo uma importância muito maior do que naquela época. Então, eu, inclusive, deixo como dica para os graduandos, assim, de começar a olhar para essa parte da contabilidade com um olhar um pouco mais diferente, porque a gente precisa de mais contadores que tenham essa visão e que tenham esse tipo de conhecimento para auxiliar as organizações no engajamento nesse tipo de comportamento. Então, eu agradeço pela atenção de vocês. Deixo aqui o meu agradecimento para falar desse tema que eu gosto tanto.
E o meu contato tá no, se eu não me engano, no segundo slide. Era para ter deixado aqui, mas eu esqueci. Então, fico à disposição para possíveis dúvidas. Quem quiser entrar em contato, estou aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Inaê, pela explanação do conteúdo, foi ótimo. Eu queria que a gente tivesse perguntas para poder estar fazendo, né, para enriquecer mais ainda o nosso evento, mas é um conteúdo importante, né? Contabilidade ambiental é importante, mesmo que, como você falou, seja uma disciplina eletiva, mas é importante. É algo que a gente vê que hoje tem crescido bastante, a questão da preocupação ambiental, de buscar esse conhecimento, porque contabilidade ela está bem abrangendo bastante coisa, né? Sim. Então, eu acho que é um tema riquíssimo, vai enriquecer bastante, porque eles estão participando, escutando, assim como eu também, né? Aprendi muita coisa hoje que eu não sabia, que eu não conhecia. Então, para mim foi enriquecedor e espero que também seja enriquecedor para os demais que estão participando. Gente, muito obrigado a todos aqueles que estão participando desse programa, né? Mais um debate contemporâneo em ciências contábeis. E eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo mais uma vez, que proporcionou esse evento, que fez essa intermediação, que convidou, né, a Inaê para estar aqui falando sobre esse tema, sobre esse assunto. E agradecer também a coordenação, a parte de coordenação de contabilidade e ao curso de contabilidade, e convidar todos a estarem de olho nos próximos eventos que vão estar, né, acontecendo, porque ocorrerão mais eventos, provavelmente daqui mais para frente. E a gente encerra por aqui, mas com gostinho de quero mais. Espero lhe ver novamente por aqui, tá, Inaê? Tchau, Ina. Eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer. Tá bom. Tchau, tchau. Uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite a todos. E é isso.